A noite em que as luzes finalmente se apagaram em toda a Europa não veio com um único trovão ou um mergulho cinematográfico na escuridão. Chegou aos poucos, primeiro um tremor nas grades do Báltico, depois um apagão contínuo que se arrastou para o oeste como geada sobre um para-brisa, apagando os postes de luz em Varsóvia, parando para fazer tremer o neon de Praga, recuperando-se apenas o tempo suficiente para embalar Paris em uma calma frágil antes de extinguir a cidade-luz com um suspiro irregular. Àquela altura, o mundo já entendia que a velha ordem havia virado cinzas. Ninguém poderia dizer que não tinha sido avisado. A guerra que inaugurou o século começara no frio fevereiro de 2022, quando blindados russos atravessaram a fronteira ucraniana e os mapas em todas as redes de TV a cabo sangravam em tons de vermelho para o leste. A princípio, a Europa declarou que as ambições do Kremlin estagnariam na lama. Em Bruxelas, citaram contagens de tropas e índices do PIB, como se as estatísticas por si só fossem fortificações. Em Washington, o presidente Joe Biden prometeu armas e determinação, e por 3 longos anos drones sobrevoaram os campos de trigo do Donbass como andorinhas mecânicas. Então chegou janeiro de 2025, iluminado com as flâmulas da posse e as vogais douradas de um slogan ressuscitado de uma temporada anterior de agitação. Donald J. Trump retornou à Casa Branca sob faixas azul celeste bordadas com águias e a promessa de paz pela força. No terraço oeste, ele ergueu a mão e declarou que os Estados Unidos seriam os primeiros em todos os assuntos, incluindo o direito de se cansar de guerras distantes. Seu companheiro de chapa, o vice-presidente J.D. Vance, estava ao seu lado, os olhos semicerrados contra o sol de inverno, um sorriso juvenil dando lugar às linhas duras da ambição. Marco Rubio, recém-empossado secretário de Estado, prometeu uma diplomacia de aço, rápida, transacional, livre do que chamou de os desvios sentimentais do globalismo. Levou 6 meses para que os comboios de armas cessassem de avançar em direção ao Mar Negro. A última bateria Patriot cruzou a fronteira polonesa sob um pôr do sol pesado como cobre derretido, rumo a casa, sob aplausos nas fábricas de automóveis de Ohio, recém-conquistadas por contratos de defesa. Em um aperto de mão televisionado, encenado em uma vila neutra às margens do Danúbio, Trump olhou diretamente para as câmeras e afirmou ter encerrado o conflito europeu mais devastador desde Sarajevo. Os emissários do Kremlin sorriram com paciência felina, oferecendo concessões comerciais opacas e um cessar-fogo que, em retrospecto, era pouco mais do que uma pausa para fumar um cigarro para as equipes de tanques. Elon Musk transmitiu o momento ao vivo para as estrelas por meio de uma constelação de satélites da Terra Baixa que ainda brilhavam como pólen fantasmagórico contra a estratosfera. A transmissão permaneceu em seu rosto por tempo suficiente para que 69 milhões de espectadores vislumbrassem um lampejo de triunfo. O homem que vendia contratos futuros em colônias marcianas agora aplaudia uma pechincha que hipotecava a Terra. O que se seguiu foi menos uma cascata do que uma erosão. Primeiro, o Donbass sucumbiu, depois Odessa. 1 ano se tornou uma década, durante a qual tratados foram assinados com tinta que pareceu evaporar antes que as câmeras esfriassem. A Europa se encolheu atrás de seus próprios argumentos sobre gasodutos e cotas de refugiados. E quando o silêncio estilhaçado finalmente se estendeu até os Pirineus, a União era pouco mais do que um logotipo achatado em passaportes obsoletos. Quando Vladimir Vladimirovich Putin comemorou seu centenário, com a mente encerrada no crânio de aço cerâmica de um ciborgue forjado pelo Kremlin, cujos sensores ópticos brilhavam como ouro imperial. Divisões blindadas russas descansavam sob a Torre Eiffel. Cozinhas de campanha ferviam ao lado das fontes quebradas de Versalhes.
3 detonações nucleares localizadas haviam semeado crateras vítreas na Alemanha rural e nos Países Baixos, prova suficiente de que mesmo um lampejo apocalíptico limitado poderia intimidar uma superpotência a um oceano de distância. O Congresso aprovou sanções, o presidente proferiu uma retórica severa e o mundo reaprendeu até onde a moralidade podia ir antes de se romper. No entanto, a história caprichosa tende a plantar suas sementes de revolta no solo menos promissor. Em um planalto esculpido pelo vento acima do rio Segre, no que antes era Catalunha, encontra-se a estrutura rachada da usina hidrelétrica de Santa Lúcia. Construída no auge otimista da década de 1950, abandonada após as rápidas privatizações da década de 1930, passou os anos de ocupação como ninho de morcegos e de boatos, histórias de turbinas intactas, de comportas que apenas dormiam, de um coração adormecido à espera de uma faísca. Fernando Casals viu a barragem pela primeira vez ao amanhecer, o concreto desgastado, mas sem arquear, o vertedouro arqueado como a vértebra de um antigo leviatã. Ele tinha 43 anos, era magro como um junco seco, engenheiro por formação e um revolucionário relutante por necessidade. Antes do rompimento, ele havia elaborado o esquema de um parque eólico para uma startup de energia financiada pelo Banco Verde Europeu. Agora, ele percorria as poeirentas estradas secundárias em uma bicicleta vermelho ferrugem, com uma mochila de lona desgastada tilintando com multímetros e diagramas de circuitos recuperados de arquivos universitários antes que os ocupantes os convertessem em quartéis de oficiais. Ao seu lado, caminhava Luisa Roig, bióloga cuja pesquisa sobre corredores de polinização lhe rendera vagas para palestrantes em Davos. Desde a invasão, ela trocava palestras por caminhadas noturnas, mapeando rotas seguras entre vilarejos que trocavam sementes tradicionais da mesma forma que gerações anteriores trocavam livros contrabandeados. Atrás deles, caminhava Arnal Pascoal, ex-documentarista, agora arquivista do silêncio, carregando uma câmera de manivela na esperança de que um dia a verdade exigisse filmagens. Por último, vinha Nur Abdulajeva, de 17 anos, refugiada de Kharkiv, cuja família havia desaparecido no segundo cerco. Ela carregava placas de casca de cedro gravadas com mensagens codificadas para a resistência, o único meio que escapava à varredura infravermelha dos drones. Chegaram ao saguão do gerador por uma porta meio estrangulada por espinheiros. A poeira se agitava à luz das lanternas, flutuando pelos painéis de interruptores que ainda exibiam os logotipos esmaltados de uma empresa de serviços públicos há muito liquidada. Fernando limpou o medidor com a manga, observou o ponteiro se contrair levemente e sentiu uma pressão como asas batendo dentro do peito. Energia não era apenas amperes e voltagem, era memória com movimento. Era a promessa de que o anoitecer poderia voltar a ser opcional. A notícia se espalhou pelas frequências clandestinas de rádios de ondas curtas danificados. Quando as flores de cerejeira tremeram nos pomares em ruínas de Lérida, uma dúzia de voluntários passou pelos postos de controle do governador com feixes de fios de cobre enrolados sob os casacos. Alguns eram antigos eletricistas sindicalizados de estaleiros em Tarragona, outros eram hackers adolescentes que escreviam códigos em laptops recuperados, movidos a dínamos de bicicleta. Todos chegaram a Santa Lúcia falando a língua franca do desespero. Trabalhavam sem holofotes, sincronizando suas faíscas com as fases da lua, entoando os hinos de repúblicas esquecidas em voz baixa. Nur pintava cortinas blackout com uma pasta de carvão e clara de ovo. Arnal filmava cada giro da chave inglesa, cada gota de suor, embora não admitisse onde escondia os rolos. Luísa plantou mudas ao longo do vertedouro seco, raciocinando que cada raiz cravada no concreto rachado era uma declaração de posse. No palácio do governador em Barcelona, um antigo museu de arte agora enfeitado com faixas em tons de vermelho e preto, chegou o boato de que luzes estavam florescendo nas colinas. O governador, um homem cujo sobrenome se baseava em sílabas moscovitas e cuja patente dependia da escuridão constante, convocou seu ajudante. Exigiu patrulhas, verificações de armas, um programa de reeducação lembrando aos cidadãos que a iluminação era uma substância controlada. Onde a luz retornava, as perguntas floresciam. Onde as perguntas floresciam, os regimes ficavam com medo. Numa meia-noite de junho, com a Via Láctea ardendo no céu, Fernando acionou o último disjuntor.
Turbinas que haviam adormecido por 2 décadas estremeceram, despertando, tossindo água e ninhos de pássaros antigos. Um zumbido baixo percorreu toda a extensão da barragem, descendo pelos túneis alagados, subindo até os ossos de cada voluntário, até se elevar como um tremor em seus dentes. No vilarejo de San Esteve, 6 quilômetros rio abaixo, uma única lâmpada de varanda piscou e depois se estabilizou, lançando uma coroa pálida sobre as pedras marcadas pela artilharia. Uma senhora idosa chamada Mercê, que não via luz elétrica desde a semana em que seu neto foi recrutado, tocou sua bochecha como se ela pudesse derreter. Do outro lado do asfalto rachado da praça, crianças que haviam crescido acreditando que a noite era uma lei natural olhavam com admiração silenciosa para a órbita insetívora das mariposas ao redor da lâmpada solitária. A esperança, como qualquer coisa luminosa, é visível a grandes distâncias. Patrulhas por satélite avistaram a anomalia, os drones também. O departamento de inteligência do governador sinalizou as coordenadas, convencido a princípio de que o brilho indicava uma incursão da OTAN. Ordens sibilavam por canais criptografados: isolar, interrogar, extinguir. Fernando observou a onda de triunfo se espalhar pelo vale e compreendeu que agora habitavam o tênue e luminoso momento entre o milagre e a represália. Ele havia restaurado mais do que a eletricidade, havia violado a coreografia do medo. No zumbido das turbinas, ouviu uma contagem regressiva que nem ele nem ninguém sob a nova bandeira conseguiu interromper. E, no entanto, naquele único nascer do sol, quando as lâminas refletiam o amanhecer rosa no concreto molhado e os cabelos de cada voluntário brilhavam como filamentos, existia uma Europa na qual a resistência não era um rumor, mas uma potência mensurável. Muito antes de o primeiro comboio oficial aparecer na estrada do vale, os sinais da tempestade iminente se infiltravam como um mofo, silenciosos, penetrantes e de cheiro azedo. Pastores de cabras relataram que o céu noturno agora estava repleto de constelações adicionais, pequenas contas pulsantes cujas trajetórias de voo convergiam acima da bacia de Santa Lúcia. Luísa, agachada em um arbusto para catalogar espécies de mariposas subitamente atraídas pela luminescência renascida, notou que o silêncio habitual após a meia-noite era quebrado a cada poucos minutos pelo som agudo de rotores voando em algum lugar distante. E Nur, retornando de uma viagem de mensageiro a Belverde Cerdânia, avistou uma nova pichação na porta de um celeiro, uma lâmpada pintada de forma rudimentar, partida em duas por um raio carmesim, o mais recente emblema dos ocupantes para a sedição por meio da potência. Fernando convocou um círculo de emergência no andar do gerador. O ar cheirava a cobre quente e névoa do rio, o pulsar constante das turbinas pontuava cada frase como um metrônomo. Arnaldo desenrolou o filme que havia filmado na noite da ignição, os dedos tremendo como se as próprias imagens fossem explosivas. Se eles capturarem isso, sussurrou, vão reproduzir em loop como prova de sabotagem. Eu deveria queimar os rolos. Mas Luísa balançou a cabeça. A história precisa de artefatos. Mesmo que percamos, um dia alguém precisará de provas de que tentamos. Artefatos não importam para os mortos, murmurou Nur, deslizando suas tábuas de casca de cedro para um nicho oco atrás de uma caixa de fusíveis. Seu sotaque de Kharkiv se intensificava sempre que o medo a pressionava. Se os homens do governador chegarem com lança-chamas, até o rio vai queimar. Fernando deixou-os discutir até que suas vozes se esgotassem. Só então desenrolou um esquema de engenharia sobre uma bancada. O papel trazia a marca d'água da Generalitat de Catalunya, um artefato de uma entidade política que tecnicamente não existia mais. Com a ponta rombuda de um paquímetro, traçou 3 finas linhas vermelhas que irradiavam da barragem, uma em direção a San Esteve, cuja lâmpada da varanda ainda brilhava como uma vela votiva ao anoitecer, uma em direção à loja de Balaguer, onde os moradores da cidade haviam transportado um gerador de hospital enferrujado para a praça, e uma em direção a um aglomerado de fazendas sem nome que abrigava desertores do Corpo Auxiliar de Ocupação. Esses alimentadores, disse ele, a voz pouco mais alta que o zumbido sob seus pés, são a razão pela qual seremos atacados. Eles também são a razão pela qual não devemos ficar no escuro. Se fecharmos agora, o terror vencerá sem disparar um tiro. Um silêncio se instalou, denso como sedimento. Até as turbinas pareceram hesitar, esperando para saber se seu novo propósito justificava o perigo. Finalmente, Arnal falou, então documentamos tudo.
Transmitimos antes que eles distorçam a narrativa. Seus antigos instintos, o reflexo do cineasta de projetar iluminação, literal e moral, onde quer que a escuridão se reunisse, encontraram seu fundamento. Mas os ocupantes são donos de todas as bandas de satélite. Luísa franziu a testa. Eles apagam transmissões piratas em segundos. Deixe-os tentar. Os olhos de Arnal brilharam com o zelo outrora familiar das coletivas de imprensa do pré-guerra. Vamos pular frequências, rebater sinais através das extintas naves Starling de Musk, até mesmo pegar carona na rede de propaganda do governador. Se eles cortarem uma língua, uma dúzia mais falará. Fernando expirou. A determinação se adensou em seu peito como resina de secagem rápida, mas ele sentiu sua fragilidade, forte, porém suscetível a se estilhaçar sob impactos repentinos. Muito bem, disse ele. Defendemos a corrente e a história sobre a corrente. Uma sem a outra é inútil. O comboio do governador apareceu ao amanhecer. 4 dias depois, uma coluna sinuosa de veículos blindados revestidos com placas de blindagem reativa que brilhavam em azul metálico sob o sol nascente. Acima deles, um par de drones de vigilância, cujas lentes cintilavam como olhos de libélula, ronronava. Rumores locais batizaram essas máquinas de Siren, em homenagem aos míticos cantores de pássaros eslavos que atraíam almas para a ruína. Sua verdadeira designação era modelo PC-12, construído nas fábricas de Kaluga com rotores chineses e chips de orientação israelenses. Na barragem, voluntários ocupavam posições mapeadas durante frenéticos exercícios noturnos. Eletricistas veteranos do sindicato operavam painéis de distribuição equipados para disparar um arco elétrico em qualquer intruso tolo o suficiente para arrombar uma caixa de disjuntores. Programadores adolescentes debruçavam-se sobre placas de Raspberry Pi conectadas à rede de CFTV do vertedouro, prontos para alimentar os invasores com circuitos de corredores vazios. Nur agachava-se ao lado de uma corrente de comporta de aço, segurando um alicate de corte reaproveitado que diminuía sua estrutura esguia. Fernando caminhava de um lado para o outro na passarela acima do salão da turbina, induzindo-se à calma absurda dos engenheiros em todos os lugares, a crença de que coisas concebidas por mãos humanas poderiam ser consertadas mais rápido do que quebravam. No entanto, quando os alto-falantes do governador ecoavam pelo vale, a voz era estranhamente cordial, um barítono culto, praticado tanto em inaugurações quanto em execuções. Cidadãos que operam a unidade de Santa Lúcia, anunciava em impecável espanhol e ibérico, sem a menor alteração consonantal russa, vocês estão violando a 12ª diretriz de ocupação. Os procedimentos de fechamento devem ser iniciados imediatamente. O descumprimento será interpretado como um ato de insurgência. A frase em procedimentos de fechamento arrepiou Fernando mais do que qualquer ameaça direta. Era a linguagem de burocracias que assassinam por memorando. Ele ligou o sistema de som da barragem e respondeu em catalão, sabendo que o atraso na tradução causaria confusão entre os funcionários abaixo. Esta usina é anterior às suas diretrizes em quase um século. Sua água pertence ao Segre, seu poder pertence ao povo destes vales. Não vamos ficar às escuras. Uma pausa, tênue como a lâmina de uma faca de desossar. Então, os ocupantes abriram fogo, não indiscriminadamente, mas com precisão clínica, destruindo os sensores externos da barragem e pulverizando 3 mudas recém-plantadas que ousaram esvoaçar verdes contra o cinza do concreto. Lá dentro, o concreto vibrava como uma corda de violoncelo dedilhada. A poeira sibilava da argamassa desalojada do teto. Voluntários se encolheram, alguns segurando crucifixos, outros murmurando suras ou trechos de poesia anarquista. Mesmo assim, as turbinas continuavam seu mantra rotativo limpo, a eletricidade correndo por vias de cobre em direção às aldeias que já haviam se acostumado a ler depois do pôr do sol. Fernando percebeu que os ocupantes não atacariam às cegas, pretendiam primeiro cortar as artérias, privar a barragem de relevância e, em seguida, marchar através de sua casca oca. Ele correu para o controle do gerador de emergência, onde 3 alavancas enormes controlavam o fluxo da comporta. Se forçados, poderiam inundar a estrada do vale sob uma torrente, dando tempo de fuga aos aldeões, mas também apagando todas as luzes que sua equipe havia reacendido. Era a aritmética cruel da resistência, o mesmo interruptor que salvava vidas poderia extinguir a esperança.
Enquanto hesitava, Arnal sussurrou da escada, a câmera aninhada como um recém-nascido. Eles bloquearam nosso plim. Estou exibindo a filmagem em bruto em um loop fechado, mas assim que eles entrarem em ação, é como se fosse um rolo de rapé. Então saia, disse Fernando. Esconda os negativos na latrina da floresta. Se cairmos, alguém terá que carregar as imagens. E deixar minha lente registrar cadáveres. Não. A recusa de Arnal foi silenciosa, inabalável. O mundo só ama mártires depois de enterrados. Eu prefiro testemunhas. A segunda salva dos invasores veio como uma cascata de bombas de gás lacrimogêneo sobre o parapeito. Uma atingiu a placa de bronze que comemorava a inauguração original da barragem. O metal cantou e se partiu, liberando um vapor com cheiro de cloro e sonhos murchos. O gás serpenteava pelas grades de ventilação, congelando os pulmões com o gelo químico. Voluntários usavam máscaras descombinadas, cirúrgicas, industriais, até mesmo meias faces de carnaval, sobras de algum festival esquecido, mas ainda assim os olhos lacrimejavam e as gargantas arranhavam. Luísa, guiando um grupo de programadores adolescentes até o túnel de transbordamento, desmaiou no meio do caminho. Nura arrastou para trás de uma cobertura de turbina e administrou uma seringa anticolinérgica rudimentar, sussurrando canções de Ninar de Kharkiv até que a respiração da mulher mais velha se estabilizasse. Acima, um drone de ocupação metralhava a passarela, lançando flechas antipessoal que soavam como granizo contra grades de aço. Faíscas ricocheteavam, iluminando brevemente a silhueta de Arnal enquanto ele filmava através da névoa cáustica. Quando o drone girou para outra passagem, seu flanco mergulhou perto demais de uma saída de ar do gerador, de onde o ar aquecido subia. A onda térmica confundiu seus sensores, levando-os a um batimento cardíaco fatal. Ele espiralou em direção a um suporte e detonou, espalhando cacos translúcidos pelo corredor. Uma cunha se alojou no ombro de Arnal, prendendo a alça da câmera carne. Seu suspiro foi uma admissão cinematográfica, crua, honesta, reflexiva. Mesmo assim, ele manteve o visor erguido, o sangue escorrendo pelo cotovelo, a lente fixada nos voluntários em apuros. O documentarista documentou até mesmo seu próprio ferimento, uma mise em abime de angústia dentro de um propósito. Lá fora, a vanguarda do governador chegou ao portão de serviço, 20 soldados com aparelhos exoesqueléticos que transformavam passadas largas em passos largos e aracnídeos. Seus capacetes ostentavam antenas lidar, seus rifles cuspiam projéteis subsônicos capazes de estilhaçar articulações de joelhos sem deixar marcas de saída. Mas eles não haviam considerado a topografia do vale. Arnal, sempre o batedor de localização, instalar espelhos grande-angulares ao longo de uma vala de irrigação desativada, a luz solar refletida ricocheteava na ótica dos visores dos soldados, com um brilho branco que queimava as sobreposições de realidade aumentada. 3 tombaram, convulsionando sob o guincho de feedback, outros arrancaram os capacetes, sacrificando assim as comunicações. Isso deu aos defensores da barragem apenas alguns segundos, mas, em cálculos de contra-ataque, segundos são eternidades. Fernando aproveitou a oportunidade. Correndo pelo pórtico, desativou as travas automáticas da comporta e sinalizou para 2 eletricistas abrirem o vertedouro número 3, mas apenas até a metade. A água jorrou com estrondo, não o suficiente para inundar o vale, mas o suficiente para minar a estrada de acesso do comboio, liquefazendo seu acostamento de terra compactada em uma lama que engoliu o veículo blindado de transporte de pessoal da frente até a torre. Os ocupantes se apressaram, xingando através dos respiradores, disparando sinalizadores que sibilavam ineficazes contra a pedra molhada. A esperança reacendeu entre os voluntários, não o brilho suave das lâmpadas da varanda, mas um êxtase irregular, intenso pela adrenalina. Por 40 minutos, os defensores resistiram. A munição era escassa, mas cada truque improvisado, linhas de disparo montadas com fios de campainha, pequenas bombas transformadoras que lançavam arcos sobre poças, ampliava seu arsenal limitado. Até as mariposas se juntaram à briga, girando em constelações confusas ao redor dos feixes de mira de LED dos invasores, obstruindo a linha de visão por tempo suficiente para Nura arrastar Luísa para um nicho mais seguro e para um eletricista idoso chamado Onofre improvisar um depósito de capacitores que fritou instantaneamente os servomotores de 2 exoesqueletos. Mas o atrito é um matemático cruel.
Os ocupantes se reagruparam. Eles implantaram armas de controle de multidões por micro-ondas calibradas para cozinhar retinas a 200 metros. O concreto fumegava onde raios invisíveis varriam. O coração de Onofre fibrilou sob o ataque, ele caiu sem fazer barulho, o marca-passo faiscando como uma mariposa em um mata-moscas. Nur gritou, sua dor um ruído animal estrangulado, mas Fernando rugiu por retirada, empurrando os voluntários em direção ao bueiro da turbina que descia sob o leito do rio até um pinhal meio quilômetro ao norte. Arnal permaneceu na passarela, com a câmera ainda ligada. Sua perda de sangue pintava halos negros na periferia de sua visão, mas ele girou a lente em direção a cada camarada em fuga, enquadrando-os não como desertores, mas como sementes impulsionadas pela corrente ascendente da crise. O salão atrás deles floresceu em vermelhos arteriais e laranjas industriais capturados a 24 quadros por segundo, uma paleta de insurreição. Foi então que os ocupantes executaram sua manobra final. Um tubo de morteiro latiu da crista, sua casca traçou um arco preguiçoso antes de florescer acima do vertedouro em uma corola de alumínio em pó e fósforo branco. O estrondo de flashbang rasgou a fachada da barragem, descascou vergalhões como queijo em tiras e rompeu reservatórios de óleo de transformadores. Chamas saltaram, ávidas como novos tiranos, devorando o próprio coração que, segundo eles, não deveria bater. Fernando cambaleou enquanto o ritmo perfeito das turbinas gaguejava, as pás se dobrando sob o choque térmico. Um grito harmônico, metal contra metal, angústia, reverberou por cada viga. Naquele grito agudo, ele ouviu não a derrota, mas o parto, a chegada feia e dilacerante de algo irrevogavelmente vivo. Ele correu de volta ao painel de controle, com os dedos queimando nos botões de baquelite incandescentes, e apertou o comando manual que despejou a última corrente de reserva pelas 3 linhas de alimentação simultaneamente. Uma onda percorreu os veios de cobre, uma bênção sacrificial destinada a manter as lâmpadas distantes acesas por mais 1 hora, talvez 2, o suficiente para que os aldeões vissem os tanques no horizonte e fugissem para os olivais. Do outro lado do vale, as luzes das varandas brilhavam como se estivessem em aplausos frenéticos, depois se dissiparam em brasas. No entanto, por aquela hora, a noite não era propriedade dos ocupantes ou do medo. Pertencia a todas as crianças que já haviam traçado sombras em uma parede e sonhado com as estrelas da Aliança Além. A fumaça saía da barragem quando Fernando chegou à boca do bueiro. Ele tropeçou nos braços de Luísa, ela pressionou uma gaze contra um corte de estilhaço logo acima de sua sobrancelha. Perto dali, Nur agachou-se ao lado de Arnal, cuja câmera jazia estilhaçada, mas cuja mão direita ainda segurava o cartão de memória intacto, arrancado de suas entranhas. Seu pulso estava fraco, a respiração áspera, mas seus olhos, brilhantes, febris, desfocados, vasculhavam o firmamento esfumaçado como se já estivessem enquadrando uma sequência que só ele conseguia ver. Nós seguramos a luz, ele ofegou. Já chega, respondeu Fernando, sem saber se era verdade ou se era morfina falando. Atrás deles, Santa Lúcia rosnava como um leviatã ferido, engrenagens travando, concreto suspirando, água sibilando contra metal derretido. E, no entanto, fantasmas elétricos ainda deslizavam pelo vale distante, uma lâmpada na varanda tremulando desafiadoramente, uma cruz no campanário da igreja brevemente iluminada como se uma mão invisível tivesse acendido um isqueiro em saudação. Prova de que o poder, uma vez compartilhado, não pode ser totalmente recuperado, ele permanece nos circuitos e na memória, uma brasa sediciosa. Fernando percebeu que a história não era mais sua. Pertencia a todos os aldeões que vislumbraram seus próprios rostos iluminados após anos de crepúsculo em tons de cinza. Pertencia às filmagens de Arnal, às tábuas de cedro de Nur, às mudas de Luísa cujas raízes agora bebiam água misturada com óleo de transformador e esperança teimosa. E em algum lugar no palácio do governador, um cálculo estava sendo revisado, brutalidade versus crença, quilowatts versus consciência. Os ocupantes podiam afundar represas e destruir turbinas, mas não podiam desinventar a possibilidade da luz. Na madrugada fumegante, Fernando sussurrou para os sobreviventes reunidos ao seu redor: a eletricidade é o subproduto da diferença, do positivo para o negativo, do potencial para a resistência. Assim como a revolução. O que importa é o circuito que construímos entre eles.
Acima deles, a luz do sol rompia a crista, pálida, difusa, imparcial. Outra forma de iluminação, além da jurisdição de qualquer diretiva. A fumaça da barragem destruída de Santa Lúcia pairou por dias, uma flâmula cinzenta visível em metade do que antes era Catalunha. Os ocupantes adicionaram sua pluma ao seu mapa de situação diário e garantiram ao governador que a insurgência elétrica estava extinta. Mas os moradores do vale interpretaram aqueles vapores ondulantes de forma diferente. Para eles, a coluna parecia incenso subindo de um braseiro sagrado, o próprio céu carregando a notícia de que alguém, em algum lugar, ousara acender um fósforo. Tudo começou com sussurros no mercado de sábado em Alois de Balaguer, onde agricultores vendiam abóboras cultivadas em solo radioativo e os clientes carregavam contadores Geiger como as gerações mais velhas carregavam bolsas. Uma mulher chamada Rosa, viúva, apicultora, dona do último aparelho de ondas curtas funcional do vale, inclinou-se sobre uma barraca e disse à vizinha: "Eletricidade é coragem que viaja." Ela disse que uma jovem de Kharkiv proferiu essa frase enquanto trocava tablets de casca de cedro por favos de mel. Em uma hora, a frase já havia saltado em 5 conversas, mudando apenas o sotaque. Ao cair da noite, estava escrita a giz em pilares de pontes e portas de celeiros, cada rabisco coroado com uma pequena lâmpada desenhada à mão que brilhava apenas na mente. Dias depois, o vale soube que os defensores da barragem estavam vivos. O bando de Fernando emergiu do pinhal, meio faminto, mas intacto. Guiado pelo senso botânico de Luísa, ela conseguia distinguir água potável de lodo envenenado pela inclinação de um único cardo. Encontraram refúgio provisório em um chalé de esqui abandonado acima de Lavance e Fornals, com as janelas estilhaçadas pela artilharia anos antes e o refeitório agora coberto de agulhas de abeto. Lá, lamberam feridas, racionaram sopa em pó e discutiram sobre os próximos passos, enquanto uma tempestade de granizo em pleno verão tamborilava no telhado em ruínas como uma plateia ansiosa pedindo bis. Arnal deveria ter morrido 2 vezes na caminhada, primeiro de choque séptico, quando seu ombro rasgado pela flecha ficou preto, e novamente quando um drone de busca varreu a linha das árvores com raios ultravioleta. Nas 2 vezes, ele sobreviveu em virtude de pura e teimosa intenção cinematográfica. Ele disse a si mesmo que um documentário sem diretor era apenas uma carnificina inexplicável, e se recusou a deixar a história se resumir a um derramamento de sangue silencioso. À noite, ele jazia febril em um beliche antes destinado a turistas de Salboarde, agarrando o cartão de memória que continha 81 minutos de imagens brutas da última parada da barragem. Muitas vezes, ele acordava sobressaltado balbuciando notas de edição, turbinas em corte transversal com tomadas de reação da lâmpada da varanda, ressonância simbólica, como se a escuridão fosse um estagiário de pós-produção. Nur, por sua vez, esculpiu novas mensagens em código na casca fresca do cedro, instruções de rota para corredores, receitas de penicilina com temperatura estável, um manifesto de uma frase em 3 idiomas: "Luz é um voto que nenhum tirano pode contar." Ela escondeu essas tábuas dentro de postes ocos de cerca ao longo das trilhas de cabras. Os ocupantes mais tarde encontraram algumas e circularam fotos online como evidência de doutrinação ecoterrorista. Eles se esqueceram de notar que o padrão de grãos de cada tábua formava um mapa de contorno rudimentar, guiando refugiados para passagens secretas no sopé das montanhas. A faísca no arquivo. Na grande biblioteca em ruínas de Lérida, um lugar que cheirava a mofo, isolamento queimado e memória obstinada, morava Joana Serrat, ex-curadora de história do cinema ibérico. Os ocupantes haviam convertido a maior parte do prédio em um depósito de munições, mas Joana habitava um espaço sob o piso entre pilhas decadentes, catalogando as bombas que ainda não haviam se despedaçado. Ela alimentava um gerador a gasolina contrabandeado por tempo suficiente a cada noite para digitalizar um rolo de filme antes que os vapores a obrigassem a parar. Quando os mensageiros de Fernando a alcançavam com um cartão de memória amassado, ela os recebia não com apertos de mão, mas com lenços umedecidos antissépticos. O pó de nitrato para filmes é explosivo, e Joana nunca deixava a cautela se transformar em descuido. Ela enfiou as imagens de Arnal em um projetor improvisado, cuja lâmpada era um farol de LED preso com fita adesiva a uma lente de Fresnel. Imagens tremulavam contra uma parede manchada de fuligem, a silhueta de Nur contra as faíscas branco-azuladas da turbina, as mudas de Luísa destroçadas por estilhaços,
Fernando puxando um quebra-mar como um carrasco medieval derrubando uma ponte levadiça. Joana reconheceu o que viu, um mito cru ainda pingando placenta. Em seu coração de arquivista, as imagens eram uma nova terra espanhola, uma nova batalha do Chile, prova de que a rebelião permanecia legível. Se as imagens sobrevivem, a repressão não terminou o trabalho. Transmitir os arquivos exigia astúcia. Redes oficiais eram monitoradas, a largura de banda civil era reduzida a um mínimo. Mas satélites ainda orbitavam, os nó Starlink de Elon Musk, semi-desativados, inseguros, mas acessíveis se alguém conhecesse os protocolos de Anshak. Alguns anos antes, programadores ucranianos haviam vazado backdoors nesses protocolos como vingança pela suposta neutralidade de Musk durante as negociações de armistício. Joana encontrou o código em um antigo espelho do GitLab e digitou comandos enquanto a artilharia disparava para além dos muros da cidade. Às 3h17, horário local, o primeiro pacote explodiu para cima, deslizando pela atmosfera em retransmissão, saltando por malhas antiquadas até chegar a um servidor da Darknet operado por ativistas estudantis na Universidade de Montevideo, um dos últimos enclaves acadêmicos livres. De lá, fragmentos se espalharam para Toronto, Reykjavik e Taipei. Ao amanhecer, clipes da defesa da barragem apareceram em grupos de bate-papo criptografados com a hashtag Lumina, depois em transmissões de rádios piratas, e surpreendentemente, em um pequeno segmento do programa Bom Dia Montevideo, apresentado como Imagens do Cair da Escuridão. Os sensores dos ocupantes tentaram abafar o vazamento, mas os esporos digitais resistem ao herbicida. Quando os avisos de remoção cruzaram o Atlântico, os espelhos se multiplicaram. Um especialista em mídia em Joanesburgo sobriu legendas, um eletricista aposentado em Manila compôs uma canção folclórica em torno do grito da turbina. Em um porão do Brooklyn, um aluno que abandonou a faculdade comunitária sincronizou a filmagem com clipes de arquivo do apagão de 2003, legendando a mistura: quando a energia retorna, a possibilidade também retorna. A frase foi trending topic por 12 minutos gloriosos na única rede social que a autoridade de ocupação não conseguiu infiltrar, o TikTok para surdos, onde os vídeos não têm áudio e, portanto, ignoram os filtros linguísticos automatizados. O governador da Catalunha exigiu respostas. Seu chefe de inteligência culpou agitadores transhemisféricos financiados por oligarcas exilados. O governador não se importava com quem pagava, importava-se apenas que suas prometidas cotas de exportação agrícola agora corressem o risco de serem interrompidas. Ele ordenou uma demonstração de controle. 3 aldeias seriam despojadas de seus microgeradores e os habitantes marchariam para fazendas de reeducação. O medo, insistiu ele, deve se espalhar mais rápido que as notícias. 2. Washington DC, o outro crepúsculo. Do outro lado do oceano, Washington suportou um crepúsculo diferente. Linhas de tensão se acentuavam no rosto do presidente Trump, nem mesmo sua maquiagem de palco conseguia esconder o peso de 78 invernos sobre a carne mortal. No entanto, atrás da mesa resoluta, ele permaneceu exibicionista o suficiente para evocar uma certeza estrondosa sobre questões que ele mal compreendia. O vice-presidente J.D. Vance assumiu a maioria das tarefas domésticas, o secretário Rubio defendeu sanções que mordiam pouco e gritavam alto. Chamavam isso de contenção baseada em princípios. O mundo apelidou de paralisia estratégica. Em uma manhã escaldante de julho, a equipe de Rubio enviou um briefing ao Salão Oval. Transmissão hidrelétrica catalã não autorizada, possível ligação com terrorismo ecológico. Abaixo, uma imagem em baixa resolução da filmagem de Arnau mostrava Nur correndo por um pórtico carregando um alicate de corte, com faíscas brotando atrás dela como uma auréola. A legenda dizia, insurgentes explorando infraestrutura civil. Trump leu rapidamente, com os lábios franzidos. Ele reconhecia um drama eletrizante quando via potencial de audiência. Mas seu instinto alertava que uma intervenção explícita destruiria a fachada de não envolvimento. Em vez disso, convocou uma coletiva de imprensa improvisada onde, sob retratos de Theodore Roosevelt e Andrew Jackson, declarou: "Eu sempre disse que a Europa precisava se sustentar sozinha. É assim que se sustentar é um negócio complicado, mas acredite, eles vão ficar bem."
Jornalistas perguntaram sobre os rumores de que o Kremlin planejava uma grande revista de tropas em Paris para comemorar o 5º aniversário da pacificação da Europa. Trump dispensou-os com um gesto. Um pequeno desfile nunca fez mal a ninguém. Vocês viram o nosso 4 de julho? Fantástico! Elon Musk, observando tudo de um domo de habitat da marca Tesla nos arredores de Boca Chica, tuitou ao vivo um único emoji, uma lâmpada. Observadores debateram se isso sinalizava a aprovação da resistência catalã ou uma provocação para um novo produto de bateria. Mesmo assim, os preços das ações subiram. Mas dentro do Pentágono, analistas compilaram discretamente mapas de calor de satélite da Catalunha. Incorporados aos pixels, notaram novos aglomerados de luminescência noturna, tênues, irregulares, mas inegavelmente se espalhando de vilarejo em vilarejo como um brilho contagioso. Um coronel alertou: preencha um mapa com pontos de luz e você também estará desenhando uma lista de alvos. Cedo ou tarde, alguém decide conectar os pontos com mísseis de cruzeiro. Seu relatório morreu em uma subcomissão, sufocado pela política e pela confortável tirania da distância. 3. O circuito do peregrino. De volta aos contrafortes dos Pirineus, o grupo de Fernando não conseguia sobreviver apenas de inspiração. Turbinas estavam destruídas, seu esconderijo no vale não oferecia outro futuro além de montes de neve. A decisão se cristalizou em torno de um mapa desenhado à mão espalhado pelo bar do chalé de esqui. Canecas de café marcavam postos avançados, avelãs marcavam pontos de controle e um bastão de esqui quebrado servia como ramal ferroviário que serpenteava para o leste em direção ao Mediterrâneo. O plano era ousado: roubar a unidade de rede móvel, um micro-reator portátil de tório, que supostamente abasteceria o palácio do governador. Ela havia chegado meses antes como parte de um pacote de modernização da infraestrutura do Kremlin, um cilindro cilíndrico reluzente, pequeno o suficiente para caber em uma plataforma, denso o suficiente para iluminar uma cidade. Se capturado intacto, poderia energizar uma rede clandestina com alcance 10 vezes maior que o da barragem. Como sequestrar um reator guardado por sentinelas com exoesqueletos? Arnal propôs distração com espetáculo midiático. Se eles estão ocupados perseguindo narrativas, seus flancos se afrouxam. Joana sugeriu publicar uma deepfake do governador confessando incompetência, programada para detonar em transmissões estatais durante o discurso semanal do palácio. Nur se voluntariou para o assalto físico: eu posso me mover para onde os adultos chamam a atenção. Luísa, pragmática, apontou que ninguém em seu grupo sabia realmente como transportar ou reconfigurar um núcleo de tório. Então, Ona Vasquez apareceu, um nome até então sussurrado apenas nos círculos de contrabandistas. Ona já fora a mais jovem prodígio da engenharia nuclear da Espanha, recrutada pela EDF francesa antes que os reatores se tornassem isca de artilharia. Após a invasão, ela desapareceu nas Montanhas Bascas. Agora, ela subia de bicicleta à entrada da pousada usando uma capa de chuva amarela fluorescente, rebocando um trailer personalizado repleto de contadores Geiger. Ela se apresentou com um sorriso e um currículo conciso: eu faço os átomos se comportarem ou se comportarem mal, dependendo de quem pergunta. Ona estudou o plano de Fernando, franzindo a testa para os postos de controle de avelãs. Finalmente, disse: roubar é viável. Começar em outro lugar também é viável. Mas proteger o transporte é complicado. Um choque em falso e você vai cozinhar a medula óssea de todo mundo. Fernando respondeu com um suspiro, em partes iguais de alívio e pavor. Há um terror especial em descobrir que seu sonho é possível. A impossibilidade teria sido mais simples. Ele perguntou o que Ona precisava. Uma ambulância com revestimento de chumbo, amortecedores de hélio líquido e um desfile. Um desfile? Qualquer aglomeração dentro do anel viário de Barcelona. Multidões confundem o reconhecimento facial. Além disso, bandas marciais abafam os cliques do Geiger. Aconteceu que um desfile surgiu no calendário dos ocupantes. A grande revista em Paris estendeu-se por meio de transmissão simultânea holográfica às principais capitais de distrito, incluindo Barcelona. Bandas marciais não se materializariam, a cultura da ocupação favorecia orquestras de drones, mas dançarinos civis estavam sendo recrutados para a representação do patrimônio.
Ona raciocinou que, nesse turbilhão de pompa, um comboio disfarçado poderia infiltrar o reator em uma rede municipal de túneis construída sob Franco, ainda não mapeada pelos cartógrafos do Kremlin. O grupo se dividiu em forças-tarefa, Arnau para elaborar a confissão de Epfak, Joana para inseri-la nas filas de transmissão, Nur para analisar a logística do desfile, Luísa para montar um kit de medicamentos para possíveis queimaduras de radiação, Fernando e Ona para projetar o berço mecânico. Cada relógio tic-taqueava em ritmo acelerado, seus nervos conectados àquele metrônomo invisível que está lá dentro de qualquer plano insurgente, o batimento cardíaco da esperança perseguindo o eco da desgraça. 4. Ensaio para uma memória. Para forjar o Epfak, Arnau precisava de amostras de áudio impecáveis da voz do governador. Os arquivos da polícia secreta eram inacessíveis, mas a Rádio Barcelona Libre, uma emissora clandestina administrada a partir dos esgotos sob o desaparecido bairro de El Raval, tinha horas de discursos interceptados. Seu radialista, um anarquista caolho apelidado de Safran, entregou a Arnau um disco rígido em troca de uma única promessa: faça-o dizer algo que ele jamais ousaria. Arnau e Joana se debruçaram sobre equipamentos de edição antiquados recuperados da biblioteca. Eles alimentaram as amostras em um modelo de voz de inteligência artificial, outrora projetado para narração de audiolivros. A ironia os agradou. Em seguida, sobrepuseram o vídeo, mesclando os sorrisos ensaiados do governador com microexpressões de incerteza capturadas durante briefings anteriores sobre a cadeia de suprimentos. Joana insistiu que a edição final incluísse uma dilatação pupilar precisamente cronometrada. A verdade não está nas palavras, está no reflexo de meio segundo que você não consegue ensaiar. O clipe resultante durou 43 segundos. O governador encarou a câmera, uniforme impecável, com a bandeira da vitória às costas. Ele declarou, em catalão crível: nossa gloriosa estabilidade está se desintegrando, camaradas. Para cada lâmpada que quebramos, 2 acendem em cantos escondidos. O medo não nos obedece mais. Eles debateram se a última frase seria poética demais para um autocrata. Nur argumentou que tiranos recorrem à poesia quando estão assustados. A prova, disse ela, veio de suas memórias de Kharkiv sitiada, quando porta-vozes do Kremlin citavam Pushkin entre ataques de mísseis. A frase permaneceu. Enquanto isso, Nur se infiltrava no local de ensaio do desfile, posando como assistente de palco da orquestra de drones. Seus passes de transporte foram forjados por Joana usando blocos de impressão tipográfica centenários e selos recém-inventados esculpidos em sabão. As autoridades respeitam a gravação em relevo, independentemente da origem. Ela contou as facções das tropas, cronometrou os intervalos das patrulhas de drones e localizou a plataforma móvel. Um módulo branco e elegante, estampado com um átomo estilizado e vermelho. 2 soldados fumavam ao lado, conversando sobre ordens de transferência para a Normandia. A postura deles revelava tédio, não vigilância. O tédio é o primeiro aliado dos ladrões. De volta ao alojamento, Ona e Fernando desmontaram uma gôndola de teleférico desativada, revestindo seu interior com telhas de chumbo recuperadas, fixadas com epóxi que cheirava a amêndoa e arrependimento. Testaram os amortecedores do berço em descidas, impulsionando a gôndola ao longo do cabo restante até que as vibrações turvassem a visão. Se sobrevivesse à gravidade dos Pirineus, buracos na cidade seriam triviais. Cada teste atraiu crianças curiosas do vale, que erroneamente acreditavam que os rebeldes estavam reanimando o turismo. Arnau filmou o riso delas ecoando entre chalés mortos e sussurrou em seu microfone: as crianças do apagão praticam a alegria como outras praticam piano, incessantemente, desafiadoramente, à espera de um recital que talvez nunca chegue. 5. Sinfonia em Fissão Maior. O dia do desfile amanheceu sob um céu bronzeado, com a poeira do Saara soprada por padrões bizarros de correntes de jato que os climatologistas não conseguiam mais medir. A maioria dos satélites agora servia à ótica militar. As avenidas de Barcelona se encheram de recrutas em trajes regionais, com cada faixa colorida combinando com os distritos nos mapas de ocupação. Drones pairavam no céu, emitindo simulações orquestrais. Quando violinos soavam, o baixo vibrava em subwoofers instalados em veículos blindados de transporte de pessoal. Era um espetáculo bombástico em ritmo de valsa, a tirania coreografada como balé cívico.
A plataforma do reator seguia atrás de um grupo de dançarinos folclóricos que giravam sob comandos remotos, cada giro precisamente cronometrado para que drones com câmeras capturassem rostos sorridentes, não a exaustão dos olhos. Nur, disfarçada com um macacão de ajudante de palco, caminhava ao lado de um carrinho de gerador, segurando uma prancheta com leituras falsas de energia. Uma guarda olhou para sua identidade uma vez, bocejou e voltou a vasculhar os telhados em busca de atiradores que não existiam. Às 10h07, Joana pingou o ponto de inserção da transmissão. Um único pacote disparou pelo nó extinto de Musk, o Starlink 1728. Às 10h08, todas as telas holográficas públicas de Barcelona a Bruxelas apresentaram falhas. Pixels tremeram e depois se reagruparam na confissão falsa do governador. O desfile diminuiu o ritmo enquanto os soldados olhavam para cima, com os rostos inclinados como girassóis diante de um sol inquietante. Ona aproveitou aquele batimento cardíaco de confusão. Ela sinalizou para Fernando por comunicações criptografadas, roteadas por roteadores movidos a bicicleta, escondidos em grades de esgoto. Fernando, dirigindo a gôndola do teleférico disfarçada de ambulância, com uma cruz vermelha pintada de batom, parou ao lado da plataforma sob o pretexto de uma inspeção de emergência. 2 voluntários se passaram por médicos, alegando o vazamento de radiação do barril de tório. Os soldados fumegantes recuaram. O medo de partículas invisíveis supera a obediência. Enquanto discutiam em rádios com estática, Nur acionou um loop de coreografia de drone pré-programado. O céu se encheu de pombas holográficas rodopiantes, um final programado acidentalmente acionado 15 minutos antes. Sob aquele milagre de papel machê, o reator deslizou por trilhos hidráulicos da plataforma para o berço da gôndola sem quase nenhum arranhão. Fernando bateu às portas da ambulância, Ona acionou as pinças magnéticas. Então, eles seguiram, sem derrapar, pois a pressa desperta suspeitas, mas na velocidade burocraticamente precisa de um comboio autorizado, 40 km/h. Atrás deles, o desfile se dissolveu. Alguns civis aplaudiram a confissão do governador, sem saber que era falsa, outros largaram faixas e correram para as ruas laterais, instintivamente sentindo as placas tectônicas se movendo sob a propaganda. Quando os comandantes da ocupação perceberam que o reator havia desaparecido, gritaram ordens que se emaranharam em sua própria névoa de bloqueio de comunicação, o presente de despedida de Joana. O pânico viaja mais devagar que a luz, mas mais rápido que a hierarquia. Mesmo assim, eles continuaram a perseguição. 20 motos blindadas aceleraram pela diagonal, com os condutores de exoesqueletos mirando lanças de choque para desativar os componentes eletrônicos do veículo. Ona reagiu liberando as reservas de hélio criogênico da gôndola pelos escapamentos traseiros. Vapor supergelado condensou-se no ar, o suficiente para embaçar os sensores ópticos. Motos derraparam, colidiram, fizeram dominó em uma percussão de metal e xingamentos. No entanto, um dos pilotos permaneceu em pé, com a viseira rachada, mas funcionando. Aproximou-se a 10 metros e ergueu a lança. Fernando freou bruscamente, entrando em uma área de obras. Gaiolas de vergalhões se erguiam como costelas enferrujadas, a ambulância passou raspando, lançando espelhos laterais e faíscas feias. O exoesqueleto, mais volumoso, bateu em uma viga saliente. Piloto e lança capotaram no cimento úmido destinado a condomínios de luxo que agora endureceria ao seu redor, uma moderna esposa de Ló, petrificada não pelo sal, mas pela arrogância. Na entrada do túnel sob Montjuic, mensageiros da resistência guiavam a ambulância por rampas em espiral iluminadas apenas por LEDs contrabandeados. Portas lacradas atrás, ventilação com revestimento de chumbo soprava ar viciado. Quando Ona desligou o campo de contenção do reator para o modo de transporte, ela murmurou uma oração básica normalmente reservada para partos. Etor da dileta jarraibe de argia, que a luz venha e fique. 6. Brilho residual. A notícia do roubo correu ainda mais rápido do que as imagens originais da barragem. Um reator é moeda corrente num mundo que mede a soberania em megawatts. O Kremlin, pego de surpresa, acusou os sabotadores da OTAN. A OTAN, extinta em tudo, exceto em papelaria, deu de ombros. Washington ofereceu condolências, mas pediu respostas comedidas.
Elon Musk tuitou o emoji da lâmpada novamente, desta vez seguido por um rosto piscando. As ações da Tesla oscilaram como um sismógrafo. Em Paris, o Putin ciborgue adiou seu desfile da vitória, alegando realinhamentos energéticos imprevistos. Rumores diziam que seus sensores óticos sintéticos piscavam cada vez que a Catalunha era mencionada, como se uma voltagem fantasma percorresse fios destinados a imitar nervos. Colaboradores europeus sussurravam que o presidente imortal temia uma coisa além de assassinato e relevância. Impérios toleram insurgências, não suportam ser ofuscados por elas. Nas profundezas de Montjuïc, ONU extraiu os primeiros jatos de energia de tório através de conversores recuperados. Antigas linhas de metrô iluminavam uma seção de cada vez, piscavam, se estabilizavam. Mosaicos trompe-l'œil nas paredes da estação, invisíveis há uma década, brilhavam como catedrais soterradas. Fernando observava adolescentes patinando sobre os ladrilhos polidos da plataforma, suas risadas ricocheteando antes do retorno fluorescente. Percebeu que estavam ensaiando a liberdade como cantores ensaiam a respiração entre os versos. No entanto, cada lumen atraiu predadores. A inteligência dos ocupantes rastreou assinaturas de hélio, mapeou saídas de esgoto, mobilizou drones farejadores. A vida útil da nova rede poderia ser de semanas, talvez dias. O grupo entendeu que estava apenas alugando a aurora. Mas também aprendeu a lição de Santa Lúcia, mesmo o brilho efêmero grava imagens residuais nas retinas e na memória. Destrua o circuito e você ainda não conseguirá desaprender a ideia de que a escuridão é opcional. Fernando redigiu um manifesto para acompanhar a eventual realocação do reator, porque nada nesta guerra permanece no mesmo lugar. Ele escreveu: somos guardiões da diferença, engenheiros da lacuna entre o que é e o que poderia ser. A eletricidade preenche essa lacuna como uma prece de elétrons. Toda ponte convida a travessia. Então, atravesse. Arnal, com o braço na tipóia, filmou a escrita à luz de velas, ampliando os traços de tinta como se fossem fios de detonação de dinamite. Mais tarde, montou um estúdio improvisado em uma bilheteria abandonada, entrevistando passageiros de primeira viagem do metrô ressuscitado. Um homem idoso declarou, com lágrimas refletindo neon em suas bochechas: comprei este rádio de bolso em 1984. Hoje à noite ouvi música nele novamente. Se a morte vier amanhã, ela me encontrará com uma canção no ouvido. Nur coordenou rotas de entrega, estendendo a energia dos reatores a clínicas de rua, impressoras e nós de internet. Ela gravou novas tábuas de cedro codificando instruções de balanceamento de carga, um programa de guerrilha em fotossíntese e amperagem. Para cada tábua confiscada, 2 réplicas brotavam em outro lugar, os codificadores o chamavam de protocolo Cedrus. Acima do solo, patrulhas de ocupação encontraram luz penetrando pelas rachaduras do pavimento, iluminando tampas de bueiro por baixo, como holofotes nos bastidores. Um tenente comunicou-se pelo rádio com o QG em pânico: a cidade está brilhando de dentro para fora. Seu superior zombou, mas uma parte dele estremeceu, porque a tirania, como um mofo, próspera na escuridão úmida. Introduz a luz do dia e os esporos recuam. De uma serra com vista para a cidade, Luísa estava ao lado de mudas transplantadas do vertedouro carbonizado de Santa Lúcia. Elas haviam sobrevivido ao choque, aos resíduos radiológicos e a uma viagem de 4 dias pelas montanhas. Suas folhas agora se abriam sob o brilho do sódio que manchava as nuvens. Ela tocou um caule frágil e sentiu a seiva pulsar. Eu pensei que raízes significavam ficar no lugar, disse ela a Fernando. Acontece que raízes podem migrar se a promessa de luz for forte o suficiente. Fernando respondeu não com palavras, mas com o suave clique de um disjuntor no bolso, o mesmo que ele havia acionado na represa. Ele o carregava como uma relíquia, um lembrete de que, para ligar, às vezes é preciso ousar primeiro desligar a vida que você conhecia. Lá embaixo, Barcelona brilhava, a mais breve e corajosa aurora de potência recuperada. Se duraria um mês ou a noite inteira importava menos do que a mensagem transmitida com cada fóton. Sua sombra prova que existe uma luz. A decisão de extinguir a rede clandestina de Barcelona não se originou no palácio do governador.
Ela surgiu em uma câmara de situação abobadada sob o Louvre, outrora o museu mais visitado do mundo, agora dividido em uma fortaleza de corredores de bronze polido, iluminados por LEDs frios que nunca piscavam. Lá, o Putin Cyborg conferiu com seu triunvirato de generais algorítmicos, mecanismos de decisão de inteligência artificial alojados em racks refrigerados a safira, cada um treinado em séculos de supressão imperial. Eles processaram o surto de potência de Barcelona contra matrizes de ameaças ativas e produziram um veredito de uma única linha em cirílico, neutralizar com gasto mínimo de energia. O algoritmo escolheu o projeto Eclipse, uma ogiva cinética orbital projetada pela primeira vez durante o segundo pacto sino-russo, uma haste de tungstênio do comprimento de um ônibus urbano, envolta em um cilindro desorbitante que poderia atingir Mach 10 sem deixar radiação nem infraestrutura recuperável. Um golpe nas coordenadas aproximadas de Montjuic e o reator nascente seria vaporizado, os túneis desabariam e o mito insurgente seria reduzido a pó lançado pelo céu. No entanto, até mesmo autocracias patrocinam dissidências dentro de suas próprias fileiras. Um estrategista de dados júnior chamado Kirill Sazonov, revisando o gráfico de risco colateral do eclipse, notou que o raio da explosão cruzava com a Sagrada Família, a basílica que Gaudí nunca viveu para ver concluída, agora uma igreja de quartel onde soldados recrutados se ajoelhavam diante de ícones repintados para se assemelharem a São Vladimir. Kirill era de Irkutsk, não era fã da cultura catalã, mas amava a fidelidade dos dados. Ele sinalizou uma objeção: destruir um símbolo da ortodoxia sancionada poderia quebrar o moral. Seu supervisor apagou a anotação: algoritmos não apreciam notas de rodapé. O eclipse permaneceu com sinal verde. 1. Aurora subterrânea. Nos túneis, o reator de tório de Iona cantava 50% da capacidade, alimentando uma teia de cobre recuperada de centrais telefônicas destruídas. A cintilação do neon havia se rendido a um brilho constante. Vagões do metrô, retirados de desvios, agora transportavam passageiros por um único circuito ressuscitado. Crianças encostavam o nariz nas janelas sujas de fuligem, maravilhadas com anúncios fluorescentes repintados por grafiteiros: onde a corrente, a coragem. Cada parada servia também como enfermaria, sala de aula, nó de transmissão. Fernando temia o otimismo. Sistemas, ele sabia, falham em seu pico mais radiante, a entropia guarda aplausos. Ele revezava equipes de manutenção, treinava adolescentes para calibrar bobinas de campo, ensaiava exercícios de evacuação que terminavam em risadinhas nervosas, porque ensaiar um desastre parece absurdo quando o mundo de repente se torna brilhante. Só ele ouvia o micro-ruído em um rolamento desalinhado, evidência de que os amortecedores improvisados estavam escorregando. Sobrecarregar o rotor e todo o berço poderia derreter. Enquanto ajustava as configurações de torque, Arnau costurava as cenas brutas em um documentário de 30 minutos intitulado Liedfall Rise. Sua voz em off, rouca, com o ferimento no ombro ainda em processo de cicatrização, narrava a última resistência da barragem, o nascimento do túnel, o batimento cardíaco do reator roubado. Ele finalizou com uma cena de uma garota amarrando uma fita de fio incandescente em uma árvore nova enquanto as luzes do metrô pulsavam atrás dela. Sobre a imagem, ele sussurrou: somos o que iluminamos. Joana codificou o filme em uma dúzia de camadas de taxa de bits, prontas para serem contrabandeadas por qualquer brecha de largura de banda no firewall da ocupação. Nur expandiu o protocolo Cedrus, gravando tábuas de cedro com mais do que apenas dados de roteamento. Agora, elas continham pequenos trechos do Alcorão, de Lorca, de Orwell, todos textos proibidos, cada linha um estupim. Ela despachou mensageiros adolescentes em SCATs reformados com rolamentos de trem magnético reaproveitados. Eles saíam de poços de metrô, desapareciam em becos e ressurgiam a quilômetros de distância em saídas de esgoto. Drones os perseguiam, mas o radar os deteve em meio a fantasmas de calor e saídas de túneis. As mudas de Luísa, alimentadas por tubos de gotejamento alimentados com condensado aquecido pelo reator, desfraldaram folhas cerosas sob luzes de cultivo improvisadas. Suas raízes penetraram em rachaduras entre o basalto e o concreto, abrindo fendas abertas pelos engenheiros de Franco. A vida, ela refletiu, é a alavanca mais paciente. 2. Ecos em Washington. Do outro lado do Atlântico,
Os Estados Unidos se ocupavam com a eminente cúpula de energia dos Estados Unidos, uma gala televisionada na qual o presidente Trump pretendia revelar a maior iniciativa de hidrogênio que o mundo já viu. O vice-presidente Vance lidou com as disputas no Congresso, o secretário Rubio aprimorou um adendo de sanções visando exportações ilegais de minerais russos e Elon Musk prometeu o relançamento da Starlink que cobriria a América rural com largura de banda livre. No entanto, o brilho de Barcelona se infiltrou no ciclo de notícias. Imagens subterrâneas em baixa resolução apareceram em transmissões piratas, floresceram em programas de entrevistas a cabo. Uma subcomissão do Senado exigiu um briefing sobre anomalias radiológicas catalãs. O coronel do Pentágono que havia mapeado o aglomerado de luminescência agora falava para um auditório de parlamentares bocejando: cada ponto de luz não autorizado é um micro-referendo contra a ocupação. A maioria dos senadores folheou os e-mails dos doadores, mas um assessor tuitou ao vivo a frase #RepublicOfLight. Em poucas horas, ela estava nos Trending Topics logo abaixo das fofocas sobre divórcio de celebridades. Trump convocou Rubio. Eles estão roubando brinquedos nucleares russos. Alguma vantagem para nós? Rubio sugeriu assistência secreta não letal, roteadores ME, biosensores, algo para sangrar Moscou sem envolver os fuzileiros navais. Vance, pragmático, preocupado com os fluxos de refugiados caso Barcelona se tornasse a próxima Fallujah. Musk, ligando de boca chica, ofereceu seu ferro velho orbital de satélites adormecidos: dê-me a locação de energia e eu os transmitirei em rede sem filtros até que derrubem alguém. Trump sorriu, classificação ouro. Mas a burocracia se arrasta. Quando o Conselho de Segurança Nacional elaborou uma diretiva interinstitucional intitulada Operação Luz Noturna, o eclipse já estava saindo da órbita baixa. 3. O cometa de tungstênio. Às 2h14, horário local, Kirill Sazonov, desobedecendo ao protocolo, enviou uma mensagem direta criptografada para um endereço obsoleto da OTAN, barra de tungstênio chegando em Montjuic, tempo estimado de chegada, 6 minutos. Salvem os arquivos. A mensagem ricocheteou por retransmissores inativos, finalmente chegando a um radioamador espanhol em Teruel, que a considerou spam. Mesmo assim, ele a encaminhou para um amigo cujo primo namorou um engenheiro chamado Fernando. O primo, sofrendo de insônia na enfermaria improvisada do metrô, entregou o pedaço de código Morse a Nur. 6 minutos são uma eternidade se você os gastar gritando através de túneis. Nur correu ao longo dos trilhos em direção ao leste, com os pulmões ardendo, dispersando os passageiros, gritando alerta. Voluntários acionaram os disjuntores de emergência, mergulhando segmentos na escuridão para conduzir a multidão em direção às galerias mais profundas. Ona colocou os circuitos de refrigeração em recirculação máxima. Não fazia sentido salvar o núcleo se as pessoas que ele poderia atender fossem cinzas. Luiz empurrou mudas para paletes com rodas. Fernando correu para a alcova de controle, pronto para despejar as barras de controle do reator, embora isso corresse o risco de um desligamento irreversível. Na cavernosa câmara de intercâmbio que chamavam de La Cúpula, Arnal montou seu tripé, a câmera já gravando. Joana agarrou seu cotovelo. Corra! A história não se reescreve sozinha, respondeu ele, firmando a lente no teto abobadado. Ela praguejou, mas ficou parada. Uma arquivista se recusa a abandonar o contexto. Na superfície, Barcelona dormia sob uma névoa amarelada. Então, o céu se abriu, um corte silencioso, incandescente, alargando-se em uma lança apontada diretamente para Montjuic. Por uma fração de segundo, a cidade clareou como se o meio-dia tivesse sido detonado à meia-noite. Vans estacionadas em ruas tranquilas projetavam sombras quádruplas, pombos irrompiam de torres cineiras em ruínas. A barra de tungstênio perfurou a atmosfera, atravessou camadas de memória sedimentar, atravessou o topo rochoso da colina, chegando ao nexo do túnel. A pressão se transformou em plasma. O som ficou para trás, um estrondo de artilharia amplificado até a parada do órgão. Ondas de choque arremessaram vagões do metrô como brinquedos, racharam costelas de basalto e desabaram 60 metros de teto. A poeira rugiu, o ar fugiu, as luzes se apagaram. Então, surpreendentemente, outras luzes piscaram novamente.
Circuitos de emergência, aqueles que Fernando havia superdimensionado, com redundâncias aninhadas em redundâncias, detectaram queda de tensão e trocaram para conjuntos de baterias canibalizados de Teslas abandonados. Fitas de LED se apagaram, mas permaneceram acesas. No subsolo, sobreviventes acordaram na escuridão profunda iluminada por fitas luminosas vermelhas e pensaram: a noite tentou de novo. Ainda estamos aqui. Fernando, preso sob o conduíte, percebeu que os amortecedores do berço do reator não funcionavam direito, o núcleo permanecia intacto, mas a ventilação havia desaparecido. A temperatura do líquido de arrefecimento subiu. Ona rastejou até ele, com o rosto manchado de sangue e pó de grafite. Temos talvez 20 minutos antes da descontrole térmico. A câmera de Arnal estava tombada, com a lente rachada, mas o sensor piscando. Ele se arrastou até ela, os dedos tateando em busca do botão de gravação, sussurrando: continue gravando, como um mantra que impedia seu coração de falhar. Joana se ajoelhou, assumiu o microfone e descreveu calmamente a devastação ao redor, como se estivesse fazendo um tour de áudio por um museu. 4. O circuito deve fluir. O calor cintilava, o ar tinha gosto de moedas de cobre e amêndoa queimada. Fernando calculou opções: liberar vapor em rupturas escavadas e torcer para que as fissuras levassem à superfície, ou desconectar as barras de controle novamente para destruir o núcleo, sacrificando seu sonho de poder para sempre. Entre a catástrofe e o apagamento, havia uma escolha. Nur, com os tímpanos zumbindo, notou que as mudas que ajudara a transportar segundos antes agora jaziam sob os escombros. Com as folhas crepitando na névoa de calor, lembrou-se do Conservatório Botânico de Kharkiv. Como o vidro derreteu. Mas um único bonsai de acácia sobreviveu porque a guerra se esqueceu de olhar dentro da estufa. Ela empurrou os escombros para o lado, libertando as raízes. Você nos enraizou aqui, murmurou, eu torço por você. Luísa, tossindo sangue, entregou a Nur um pedaço rachado de mangueira de gotejamento. Molhos, grasnou ela, delirante. Eles vão beber a dor. Nur, em vez disso, amarrou a mangueira a um coletor de água gelada rompido, redirecionando o precioso líquido de arrefecimento para as rodas de paletes das mudas, resfriando os eixos que, de outra forma, poderiam se fundir. As plantas podem esperar, disse ela, empurrando o carrinho improvisado em direção ao nicho do reator. Ona percebeu o gesto e arregalou os olhos. Ela enrolou uma braçadeira de mangueira na tubulação, canalizando o excesso de líquido refrigerante pela abertura de ventilação mais quente do berço. O vapor explodiu, mas os medidores de temperatura caíram 10 graus, uma queda crucial. A arboricultura improvisada tornou-se uma solução de engenharia. Fernando riu, um latido agudo com gosto de poeira, e ordenou que todos os voluntários restantes vasculhassem dutos de metal, baldes de lodo do túnel, qualquer coisa que pudesse servir como dissipador de calor. Eles formaram uma brigada de baldes de entropia, lançando lama que sibilava ao ser despejada sobre invólucros radiantes. Na penumbra, respingos pareciam caligrafia em pergaminho nuclear. Arnal capturou silhuetas passando baldes de mão em mão, a fumaça girando em anéis aureolados. Críticos posteriores a chamariam de a melhor tomada única da história do documentário. O tempo se distorceu. 20 minutos se transformaram em 15, esticados para 18. Os displays se estabilizaram em amarelo, depois caíram para verde. Ona desabou, rindo como uma cientista confrontada com um absurdo benevolente, salva pela lama e pela seiva. A gravidade do alívio gerou silêncio. Então, gritos distantes ecoaram pelos corredores intactos, sobreviventes percebendo que o mundo não havia acabado, apenas mudado de eixo. Alguém começou a entoar um antigo cântico de mineiros, humor negro sobre pedaços de carvão e pulmões de cinzas. Vozes se juntaram, sincopadas contra o gotejar e o crepitar. Fernando verificou a integridade estrutural. O túnel além de la cúpula estava destruído, mas as linhas de alimentação leste-norte ainda transportavam corrente. Ele sussurrou: o circuito aguenta. Lágrimas marcavam a sujeira. 5. Transmissão além do esquecimento. Eles não podiam ficar. Tremores secundários, inspetores de radiação, esquadrões de guerra química viriam. Mas antes de abandonar o reator, Fernando insistiu em uma ação.
Transmitir. O Gligerfall Rising Journal, semi-editado, somado às imagens recém-gravadas, formavam um epílogo brutal. O ataque, a brigada de baldes, as mudas fumegando contra a luz do reator. Joanna compactou o arquivo e o dividiu em 20 pendrives. Musk, acordado às 3 da manhã por anomalias no sensor da Starlink, encontrou seu console sequestrado por um código desconhecido, o aperto de mão de Joanna, reaproveitado do primeiro upload. Em vez de bloquear, ele observou. A transmissão, irregular e trêmula, emoldurava rostos sujos de fuligem sob LEDs vermelhos de emergência, uma jovem regando folhas com líquido refrigerante, um cinegrafista ferido insistindo em continuar gravando. Musk digitou uma substituição de nível de raiz que multiplicou a largura de banda deles por 10, e então tuitou um emoji de foguete junto com a hashtag Catalancore. Em 5 minutos, 9 milhões de celulares vibraram. Em Kiev, refugiados amontoados nos bunkers do metrô comemoraram uma empatia pelos túneis. Em Varsóvia, feixes de rádio ilegais em telhados retransmitiram o arquivo em outdoors em branco, cada quadro piscando sobre avenidas molhadas pela chuva. Em Paris, onde o desfile da vitória havia sido adiado mais uma vez, hackers de guerrilha projetaram as imagens na pedra do Arco do Triunfo. Soldados com ordens de apagá-las, em vez disso, abaixaram os rifles, alguns murmurando: "Somos o que iluminamos." A sala de situação de Washington explodiu em argumentos. Rubio chamou o eclipse de um crime de guerra que saiu pela culatra. Vance resmungou sobre corredores humanitários. Trump se perguntou em voz alta se os direitos de licenciamento do documentário poderiam compensar as futuras contribuições da OTAN. A coronel do Pentágono, sem ser convidada, divulgou seus mapas de luminescência para a imprensa. Os redatores das manchetes batizaram os pontos em expansão de a resistência radiante. Cyborg Putin sofreu uma falha, sensores óticos foram reiniciados, a modulação de voz falhou. Algoritmos recalcularam, descobrindo que cada luz cortada apenas galvanizava mais 10 modelos quantitativos projetavam uma rebelião insustentável dentro de 17 meses, a menos que os níveis de tropas de ocupação triplicassem. Impossível sem o colapso da logística siberiana. O triunvirato de generais algorítmicos sinalizou o aumento da complexidade do projeto. Em termos mais simples, sobrecarga do império. 6. Êxodo para o amanhecer. Em Barcelona, o grupo de Fernando carregou sobreviventes, muda-se o que restava do núcleo de Tório em carrinhos de plataforma. Os trilhos a oeste foram destruídos, eles seguiram para sudeste, em direção a poços de manutenção desativados, que supostamente se conectavam a bueiros costeiros. As noites seguintes seriam passadas em meio ao fedor do sal, em túneis iluminados por baterias de carro, sob o céu, buscando por mais lanças de tungstênio. Mas a partida parecia menos uma retirada e mais uma polinização. Antes de selar a cúpula, Nur martelou uma placa de cedro em uma viga de suporte remanescente. Desta vez, ela não esculpiu nenhum código, apenas 4 palavras em catalão, ucraniano, árabe e inglês: "Que haja luz, ainda." A resina de seiva a preservará por décadas. Talvez os arqueólogos, livres de tiranos, a encontrem e sorriam. Ona ajustou o reator para o modo de trânsito, potência reduzida, segura para ser transportada, mas ainda acendendo uma lâmpada de halo afixada na gôndola revestida de chumbo. Ela lançou um farol pálido através da poeira, uma estrela em movimento em uma Belém artificial. Arnal, com a bateria da câmera descarregada, pendurou a câmera como se fosse uma relíquia. "O próximo rolo vai para o litoral", disse ele, meio pergunta, meio promessa. Joanna apertou sua mão. O trabalho de um arquivista, ela aprenderá, é acompanhar a história até que ela escreva sua própria sequência. Luiz empurrou o palete de mudas, folhas chamuscadas, raízes sedentas, mais vivas. Ela sussurrou nomes de espécies como uma prece: Populus nigravar betulifolia, Quercusilex, Cedrus atlântica. Fernando pressionou o quebrador de Santa Lúcia no solo. "Toda árvore precisa de uma semente de memória", disse ele. Eles marcharam. No topo da colina destruída, a cratera do eclipse fumegava, fonte batismal para uma nova lenda. A fumaça se misturava à aurora.
E nessa mistura o horizonte fazia nascer uma cor nunca vista desde que a antiga grade se extinguira, um tímido rubor rosa-dourado que beijava igualmente vergalhões quebrados e cápsulas de balas perdidas. Em algum lugar, rádios baratos crepitavam com boatos. Valência acabava de incendiar seus guindastes portuários. O metrô de Toulouse voltava a zumbir. Hackers de Praga sequestraram os holofotes de um estádio de futebol para soletrar Resisto. Pontos de luz, antes pontos, começaram a se conectar em constelações, não mais alvos a serem bombardeados, mas estrelas mapeando rotas de navegação para uma esperança descontrolada. Quando os manifestantes chegaram a um poço de ventilação que se abria para o mar, Fernando se virou para um último vislumbre da parte inferior em ruínas de Barcelona. LEDs de emergência ainda pulsavam em cadência dolorosa, vermelho, depois escuro, depois vermelho, um código Morse subterrâneo que não continha nada de convencional, mas transmitia tudo o que era necessário. Sobrevivemos à noite. Ele exalou, sentindo gosto de ferro, ozônio e possibilidade. Então ele desligou a lanterna, confiando na única lâmpada de Halo no topo da gôndola para guiá-los. Ela brilhava firme, pequena, absurda em comparação com a magnitude da sombra, mas perfeitamente suficiente para convencer 100 almas de que a frente existia. Eles saíram em direção ao amanhecer,